A gente tá falando de expressão corporal, aí você me perguntou, aí eu falei, isso é fundamental. Vamos lá, junto com Casal Empreendedor e mais super vídeo, um conteúdo riquíssimo para você. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, clica no sininho para você receber os próximos vídeos, as nossas notificações, e se você gostar, deixa o teu comentário, se não gostar, deixa o comentário também, que é bom que nós trazemos ainda mais para vocês no futuro. É isso, linda? É isso. Vamos lá, qual o tema de hoje? Vamos falar de linguagem corporal nas vendas. Nas vendas, nas negociações, será que é importante ler a comunicação da outra parte? Será que é importante entender a comunicação verbal e principalmente a não verbal da outra parte numa negociação? Fundamental, tem que ter. O mundo de negociação, ele vem evoluindo ao longo do tempo. E antes as pessoas tinham lá uma técnicazinha. Ah, faz isso, segue esse passo. Ó, você faz isso com o teu cliente. Ó, essa abordagem. Pega lá as objeções. Você vai matar as objeções do teu cliente. Você vai falar mais do que ele para mostrar para ele que você sabe. Isso, eu acho que é um vendedor lá da década de 80, né? 70, 80, eu acho que até um pouquinho 90 funcionava. Mas o mundo de negociação e de vendas vem mudando muito, muito mesmo. Hoje nas vendas tem que ter essa leitura, não adianta ser só o natural, né? Eu até brinco aqui com o André, com o pessoal do interior, eles têm alguns vendedores natos que eles vendem sem saber. Até tem uma moça que eu falo, nossa, ela é simpática, ela já direciona para fechamento de venda, ela responde todas as perguntas que eu faço, é rápida e ela já direciona para então vamos fechar. Tem muitas técnicas às vezes que utiliza e não sabe, mas são poucas pessoas. Então essa questão da linguagem corporal, ela é uma coisa atual, já um tempo, né, que utiliza, mas hoje tem se falado mais nisso, várias técnicas de venda. Mas é fundamental, porque o vendedor vai sentindo, né, realmente o que tá falando, tá fazendo sentido. Tô lendo a pessoa, o que a pessoa tá comunicando. Isso. Eu tô falando e a pessoa tá, olha, nossa, interessante, nossa, eu pensei nisso, olha, é uma ideia, ou não, nossa, interessante, eu vou pensar. Já tá falando uma coisa e gesticulando de outra, né? Importante entender a leitura do cliente, mas entender para que a sua leitura também seja positiva, porque talvez você esteja falando uma coisa e também discorda, né? A tua comunicação esteja congruente com o que você está falando. Exatamente. Então tem que tomar um cuidado. Por isso que tem que ir muito bem preparado para uma negociação. Não é só a técnica de vender, é a técnica completa. É uma negociação mais fria, as pessoas são mais sérias. Eu chego lá todo, não, porque vai ser incrível. Eu não tô lendo a pessoa, o meu público, um pessoal mais sério. Eu vou mais sério, eu vou comunicar de uma forma mais séria. É um público que precisa mais informações, mais técnico. Então eu levo mais informações técnicas para aquele público, ou eu só vou com o que eu entendo de vendas, né? Ou o contrário, é um público que está mais animado, eles estão mais lá querendo, mais felizes, e eu chego lá todo técnico, ou seja, eu desconecto daquelas pessoas. E aí tem duas coisas importantes. Uma é ouvir mais, ouvir o meu cliente, prestar atenção, chegar numa negociação, numa venda, não querer falar o tempo todo, não querer ficar falando do produto, do serviço, dos benefícios. Ouvir mais o seu cliente, porque o cliente está falando não só com as palavras, mas com o corpo. Tem um livro fantástico que fala, o corpo fala. Conseguir ler o meu cliente através das expressões é fundamental. E eu só consigo isso quando eu paro para ouvir o meu cliente. É isso mesmo, analisar, identificar se está fazendo sentido também o que você está falando, porque se você não escuta o que o seu cliente está falando, você não tem como você realmente atender aquela necessidade, aquela dor dele. E outra coisa, aí técnica, tá? Técnica, fazer perguntas para o cliente, não trazer tudo. A solução tem que vir no final de uma negociação. E aí os vendedores, as pessoas estão eufóricas, trazendo a solução logo de cara. Não, porque isso é maravilhoso, porque isso vai resolver tua vida. Cara, se você não seguir etapas de perguntas para entender o problema, para identificar que pode existir um problema ainda maior e fazer o teu cliente, ou teu futuro cliente ver que sem a tua solução, aquilo pode virar uma catástrofe. Esse é o
exemplo para depois apresentar a solução. Então eu tenho que ser um especialista em fazer perguntas para o meu cliente. E aí com as respostas eu vou fazendo a leitura dele. E acredite, quando você pergunta, a pessoa se sente aberto a trazer coisas que naturalmente ela não traria se você só estivesse falando. Isso mesmo. E haja falando. E a leitura corporal não é só nas vendas, mas no relacionamento, em qualquer lugar. Se você consegue e entende fazer uma leitura, fica muito mais fácil de você ter uma comunicação melhor, ter um resultado melhor. Sim, e aí o que a Vivi trouxe é gerenciar a tua própria comunicação. Como que eu quero estar nessa negociação? Eu quero estar realmente em uma postura mais firme, mais que estou no controle. Pô, como que é uma postura de quem está no controle? Ou que está atento? Vou pensar, estou atento, meu cliente está falando. Será que eu estou atento mesmo? Não, eu digo que estou, mas o meu corpo está dizendo outra coisa. A pessoa está falando, eu estou olhando nos olhos daquela pessoa. Olha uma posição de quem está atento. Olha uma outra postura de quem está atento. Olha uma outra postura de quem está atento, olhando para a pessoa, não olhando para o relógio, não olhando para os papéis, olhando para a pessoa. Isso demonstra atenção. Gente, isso serve para comunicação com qualquer pessoa. Já aconteceu comigo. O meu filho, papai, olha aqui, eu tô olhando, filho. Aí eu peguei, eu tava com o celular, eu ia apagar lá, ou não sei o que lá, e pô, ele, papai, você não tá prestando atenção em mim. Tô, filho, não tá, porque você tá com o celular. Quem tava certo, ele ou eu? É óbvio que era ele, porque eu estava dizendo uma coisa, mas a minha comunicação verbal estava mostrando outra. Então fecha aquele negócio, olhe só para ele, olhe só para o teu cliente, ok? Deixe e ouça, não fique buscando ele vai falar isso, eu já vou ter essa resposta. Ouça ele. As pessoas ouvem tão pouco e tem uma necessidade tão grande que falar. Quando você dá uma atenção para um cliente e você faz perguntas e você ouve ele, só o fato de ouvir e ele se sentir importante, você está na frente das negociações. É verdade. E funciona. Com certeza funciona. Fechado? Avalie a tua negociação, como você tá. Comece a observar mais o teu cliente, as reações dele. Faça perguntas e perguntas sábias para o teu cliente ou teu futuro cliente e gerencie a tua comunicação. Você vai ver o resultado que você passa a ter nas tuas vendas. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Casal Empreendedor.